Olá, que Deus abençoe rica, abundantemente, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Hoje vou falar sobre o livramento que Deus dá. Abra sua Bíblia em o nome de Jesus, no livro de Êxodo, capítulo 17, 15, aonde a Bíblia diz que Deus é Jeová Nissi, Jeová Nissi, que o significado é: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. O original é Yahvé Nissi, Yahvé Nissi. O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha vitória. Hoje vamos falar que Deus dá o livramento sempre. Nós temos que crer que o nosso Pai Celestial, pela sua presença e pelo seu poder, é Ele quem sustenta e governa todas as coisas nos céus, na terra, em todo o universo. E nada nos acontece por acaso, pois tudo está nas mãos do Pai eterno, do nosso Deus maravilhoso. Essa fé na presença soberana do nosso Deus para nos guardar, o qual Ele está no comando e governa todas as coisas. Essa é a fé bíblica, porque sem a vontade dEle, nenhuma criatura pode agir ou se mover nesse mundo. E Deus nos promete livrar os seus servos, seus filhos, dos seus inimigos, das maldições, das obras do mal, da miséria e da morte. Vamos começar lendo 2 de Samuel 22, 18. 2 de Samuel 22, 18 diz: Livrou-me o Senhor do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Livrou-me o Senhor dos meus poderosos inimigos e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Nosso Deus, nosso Pai, revela, meu Deus, através da revelação do Espírito Santo, nessa manhã, meu Pai, a Tua palavra. Só o Senhor pode nos livrar dos nossos inimigos. Só o Senhor pode nos livrar de todo mal. Meus irmãos, meus amados, diga amém. Diga livramento dos inimigos. Olha, meu irmão, hoje em dia, antes a gente só tinha inimigos, pessoas que eram contra nós. Hoje você vê pessoas dentro da própria igreja, pastores. Ultimamente eu tenho sido vítima de pastores invejosos, pastores que têm inveja, porque a pessoa se consagra com Deus, ela se entrega a Deus em oração, Deus dá dons, Deus dá talentos, Deus dá unção. Aí você chega na igreja, você prega com autoridade, as pessoas são curadas, são libertas, milagres acontecem, Deus faz a obra. Mas aí o outro pastor, porque está mal, está na carne, está na bebedeira, está na cachaçada, são pessoas que não têm comunhão com Deus, que vivem de aparência, vivem vazios de Deus, aí fica com inveja de você, fica com inveja. Aí começa a fazer juízo de julgamento, começa a fazer juízo de condenação, começa a procurar defeito em você para te acusar, mas porque são invejosos. E se você vê isso dentro da igreja, onde justamente deveriam estar pessoas que andam retamente, que andam de acordo com a palavra, imagina no mundo, meu irmão. Dentro dos trabalhos, das empresas, as pessoas estão querendo impressionar os patrões, o chefe, o gerente, e aí procuram fazer intrigas, contendas na própria família. Você vê intriga, contenda, gente fazendo fofoca, gente levando e trazendo, gente querendo causar problemas, separação, divisão. Mas Deus dá o livramento de todos os inimigos. Deus tem me livrado dos meus inimigos. Eu não tenho inimigo nenhum, mas muita gente se torna meus inimigos.
por inveja, por ciúme, não sei, por recalque. Tem muita gente recalcada aí fora. Eu sempre falo, entendeu? Uma pessoa olha para mim, me vê pregando, dando a palavra com unção e Deus salvando, libertando. Vai buscar Deus, vai subir um monte, vai fazer jejum, vai fazer uma vigília que Deus vai te usar também. Mas pessoa preguiçosa que quer que tudo caia do céu. Às vezes você é invejado, tem gente que se torna inimigo seu por inveja, porque você está prosperando, porque você está tendo a sua vida abençoada, feliz. Ora muito a Deus para Deus te proteger do invejoso. Também a Bíblia fala que Deus nos dá o livramento das maldições. No capítulo 3, versículo 8 do livro de Salmos, Salmos 3, 8 diz: do Senhor vem o livramento. Diga glória a Deus. A tua bênção está sobre o teu povo. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o seu povo. Qual é o oposto do bem? O mal. Qual é o oposto das trevas? A luz. Qual é o oposto das maldições? A bênção. Então, onde entra a bênção, a maldição sai. Por isso que Jesus, ele atraiu, ele tomou sobre si as maldições. Leia o livro de Gálatas. Leia essa semana a epístola de Paulo aos Gálatas, que ele mandou a Galícia. Porque ele fala que Jesus, ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Porque maldito era todo aquele que era crucificado. Sabia que a morte na cruz, ela era uma morte separada para aqueles que eram maus, malfeitores. Na cruz morriam os ladrões, assassinos, os rebeldes, os agitadores. Você veja que quando Jesus morreu, havia 2 ladrões, diz a Bíblia, que foram condenados junto com ele. Mas Jesus não era ladrão, não era assassino. Ele não fez nenhum mal, mas ele tinha que atrair consigo na cruz a nossa maldição. Porque por causa de que ele foi maldito no nosso lugar, nós fomos benditos, nós fomos abençoados, glória a Deus. Eu costumo dizer que se o mundo fosse um barco, Deus, Jesus, ele é o capitão desse barco. É ele que determina o rumo e o destino de todas as coisas e de todas as pessoas. Sem ele, nada podemos fazer, como ele mesmo disse, o Senhor Jesus nos ensinou. Isso é muito importante, meus irmãos, que a sua vida seja determinada não pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o Senhor diz. Também ele nos dá o livramento de todo mal. Salmo 91, versículo 2 e 3 diz: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus! Ele te livrará, ele é o meu Deus, Deus é refúgio. Deus prometeu nos proteger, refúgio é lugar de proteção. Ele disse: a minha fortaleza é lugar de guarda, onde ele nos guarda, por onde quer que você vá. Nós não precisamos temer a nada nem a ninguém, porque o Senhor é a nossa confiança. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Sabe o que é o laço do passarinheiro? Armadilhas. Existem muitas armadilhas do maligno para você cair e destruir a sua vida. A peste perniciosa. O que é peste? É praga, pestilência, doença, enfermidade. Deus promete, meu irmão. E essa tem sido uma grande preocupação nos dias atuais. As pessoas estão vivendo em crise na área de segurança pública. As pessoas têm medo de assalto, roubo, assassinato, crise econômica. As pessoas têm medo da escassez, da miséria, da desgraça. Por isso que diz aqui que Deus também dá livramento da escassez, da pobreza, da miséria. Diz aqui no livro de Jó, capítulo 5, versículo 19 e 20.
De 6 desgraças ele o livrará, e em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Meu irmão, Deus te livre, que Deus te livre da morte, da fome, da miséria, que Deus te livre do golpe da espada. O golpe da espada é aquilo que vem para te ferir, para te matar. Deus nos protegerá o tempo todo, até quando nós não vemos, Ele nos protege. Antes de qualquer coisa, peça a Deus a proteção, porque Ele protege o seu povo todo o tempo. Leia o Salmo 121, sempre leia, diz assim: o Senhor te guardará sempre, Ele guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. Ele não deixará que nenhum mal te aconteça de dia, de noite, porque Deus é o teu guardador. E por último, para terminar, meu irmão, o mais importante, Deus nos dá o livramento da condenação eterna e da morte, que é o inferno. Esse foi o motivo principal da morte do Senhor Jesus na cruz. Ele morreu condenado, crucificado. Ele sofreu a morte para nos dar a vida. E nós temos que esperar com ansiedade. Temos que esperar a vitória de Jesus, que é a vida eterna. Ele disse que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele disse, Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 1:10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vamos esperar dos céus o nosso livramento. Jesus não vai permitir que você e eu sejamos condenados na ilha futura, porque vai vir a ira de Deus a esse mundo para condenar a todo aquele que pecou, a todo aquele que vive no erro. Mas Deus nos garante a vitória lá na cruz com o nosso Senhor Jesus. O segredo para essa bênção é a oração, é vivermos uma vida de comunhão, de oração, no temor de Deus. Tenha temor, não adianta nada a pessoa conhecer a palavra, andar com a Bíblia para cima e para baixo, dando paz do Senhor, se a pessoa não tem temor. Isso que eu falei para uma pessoa outro dia. A pessoa fala paz do Senhor e abençoa a pessoa, e daqui a pouco começa a amaldiçoar, começa a mandar praga, começa a falar de maldição para a família. Então não me abençoou, então não deu paz. Por isso que o Santiago diz lá que a pessoa tem que tomar cuidado com a língua, porque com a língua se abençoa Deus, depois se amaldiçoa as pessoas. Nós não sabemos como será o nosso futuro, meus irmãos, mas temos certeza que seremos vitoriosos em Cristo Jesus, orando de todo o coração e tendo a garantia de seu futuro está nas mãos de Deus. Entrega seu futuro, entrega a sua vida, a sua casa, a sua família. Entrega a igreja, principalmente a sua alma, nas mãos do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo essa palavra. Pai Santo, desde aqui de Sacramento, na Califórnia, onde estamos nessa cruzada de fé, onde estamos aqui nessa cruzada de esperança, ó Deus, manifesta o teu poder, que o Senhor venha dar livramento à tua igreja, livramento ao teu povo, livramento das maldições, livramento das obras do mal, livramento da escassez, da miséria, da desgraça, livramento dos inimigos, livramento da condenação eterna e da morte. Recebe o livramento de Deus, recebe a bênção de Deus, recebe o milagre de Deus nessa manhã. Profetiza agora, igreja, a vitória de Cristo. Profetiza nessa manhã a bênção do Senhor. Aleluias. Amém. Graças a Deus.